Olá, sou Antônio Muniz, você está na série Agilidade para Negócios, aqui na plataforma Digital Edu, e também você pode estar direto no meu LinkedIn e no podcast Agilidade para Negócios. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre feedback. Qual a relação do feedback com agilidade para negócios? A gente sabe que feedback é uma das atividades mais importantes, seja para a liderança, seja para pessoas que querem ser protagonistas. Através do feedback, a gente consegue olhar para dentro de nós, ver aonde a gente pode melhorar. Só que você se atua como líder de equipe, como executivo, como executiva, ou mesmo como se você empreende, você precisa trabalhar continuamente para melhorar essa habilidade tão importante. Eu costumo falar que habilidade ou competência são coisas que a gente não precisa se fechar e falar assim, mas eu não sou bom nisso. Puxa, esse tipo de coisa não é para mim. A gente não precisa fazer isso, sabe por quê? Porque nós temos habilidades suficientes para desenvolver outras habilidades. É o que eu chamo de smart skills. Quando eu falo smart skills, a gente fala de habilidades naturais, que a gente recebe do berço, habilidades técnicas que a gente desenvolve e habilidades adaptativas, que a gente usa de acordo com a necessidade. E aqui, então, entra feedback. É uma habilidade que pode se aproveitar do que você recebeu de fábrica, habilidade natural, mas tem técnica para você desenvolver, e é isso que eu vou fazer hoje aqui com você nessa super live. E, claro, a tua técnica de feedback, você vai adaptar de acordo com a necessidade. Quer ver uma coisa que as pessoas erram muito? As pessoas, sem perceber, elas ficam dando feedback quando não solicitado. Então, já começa aqui a primeira questão. Feedback bom é aquele que você prepara o ambiente para dar. É muito ruim quando você dá um feedback em que a pessoa não te pediu, ou minimamente que você não consegue mostrar para outra pessoa que você vai dar um feedback para o bem dela. Essa é outra coisa do feedback. Então, já estou aqui adiantando antes de falar o passo a passo. Primeira coisa, então, feedback, você não sai dando sem pedir, sem ser solicitado. Mas, se você quer o crescimento da outra pessoa, você pode dar o feedback, sim. Só que você tem que preparar o ambiente, pensando que o feedback é para o bem da outra pessoa. Feedback não é assim, fui lá e falei. É assim mesmo, falei, vomitei. Não, feedback não é isso não. Considera que feedback você faz para contribuir para a melhoria de alguma coisa. Se você é líder, por exemplo, você vai dar feedback para que a sua equipe ou o seu colaborador individual lá que está precisando melhore. Por falar nisso, feedback bom é aquele que é individual. Existe um equilíbrio nisso. Se você tem uma equipe madura, uma equipe que você já tem uma relação de confiança, algumas coisas você pode falar em reuniões, pode e deve. Pode dar uma visão clara. Mas, se o feedback é individual, é importante que seja uma conversa individual. Percebe como tem várias nuances quando fala de feedback? Quando a gente fala de fazer comentários, fazer sugestões de melhoria, cobrar melhorias, é importante que você saiba que é muito particular. Vai ter pessoas que vão ser mais receptivas a feedback. Tem pessoas que são muito mais tranquilas quanto a isso. Elas vão receber bem, elas não vão ficar na defensiva. Agora, tem pessoas que têm uma dificuldade enorme de dar o feedback e de receber o feedback. Então, a gente vai dividir aqui nesses dois aspectos. O que é um feedback bom para dar e o que a gente faz para receber um feedback. Essas duas coisas são muito importantes, porque dependendo do momento, você tem que ouvir mais ou falar mais. No nosso último episódio, na semana passada, eu falei sobre escuta ativa. Se você não assistiu, recomendo que você volte lá depois
para assistir. De lá surgiu uma pergunta que foi sobre feedback, por isso que eu estou falando de feedback. Mas, para dar um bom feedback, é importante desenvolver a habilidade de escuta. E é interessante, muitas das vezes, as pessoas dão feedback achando que elas só vão falar. E o grande erro está aí. Feedback bom é aquele que você observa o outro. É aquele que você dá condições do outro falar. Se ele entendeu o feedback, se está claro, se tem alguma dúvida. Percebe como é complexo esse negócio? Você pode, inclusive, trabalhar esse tema na sua empresa, já que aqui o tema é agilidade para negócios, como agilidade gera resultados de valor para os clientes e para a empresa, beleza? Mas, tenha certeza, você pode usar isso também na sua vida particular. A gente trabalha, geralmente, nas habilidades profissionais para aplicar na empresa, beleza? Mas tenha certeza de que o que eu vou falar aqui hoje, você pode levar para a sua vida pessoal. Existem muitos casamentos, relacionamentos entre irmãos, entre familiares, às vezes entre pai e filho, mãe e filho, que basta trabalhar bem o feedback. E o feedback, a primeira coisa que você tem que ter em mente aqui, para a gente estabelecer essa clareza, ele é feito, ou deveria ser feito, para melhorar. Vamos combinar isso? Feedback bom é aquele que a outra pessoa entende que existe uma oportunidade de melhoria. Não é só para apontar o dedo. Não, é muito menos sobre apontar o dedo. A ideia é como a outra pessoa vai enxergar coisas que ela não enxergou. Porque o ideal mesmo é nós termos o autofeedback. O ideal mesmo é você se observar. É você ter um autoconhecimento tão grande que você perceba, nossa, passei do ponto ali. Nossa, dei uma vacilada aqui. Esse é o ideal. Só que nós nunca vamos conseguir fazer isso sozinho. Algumas pessoas que têm mais autoconhecimento, são mais perceptivas, vão entender, peraí, puxa vida, eu falei de um jeito e outra pessoa entendeu de outro. Isso acontece muito na comunicação. Lembra lá? Eu já falei de comunicação aqui também. Segundo uma pesquisa de Harvard, 70% dos problemas nas empresas têm relação direta com problemas de comunicação. E feedback é uma das ferramentas para minimizar esse problema. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos cada vez mais também ter o autofeedback, ter a autopercepção. Espera aí, você percebe no olhar da outra pessoa, no tom de voz, que você falou uma coisa, aí ela não entendeu, aí ela foi para o outro lado. Você, como líder, precisa obrigatoriamente dar direção. Feedback também é sobre isso. Feedback não é só, você pega algum colaborador que interrompe os outros toda hora, nas reuniões. Essa pessoa precisa receber um feedback. É sobre isso também. Só que, às vezes, o feedback é em tempo real. Às vezes, as pessoas acham assim, o feedback, ele tem que esperar o processo formal da empresa. Tem empresa, aliás, que estimula as lideranças a fazer aquela reunião formal de avaliação de desempenho. Aí fica ali reservado o momento de feedback. Um ano, está tudo errado. Feedback bom é aquele que é dado na hora imediata que precisa. Então, vamos imaginar aqui. Você está numa reunião, está numa conversa, recebeu um e-mail, recebeu uma mensagem no Zap e você se sentiu incomodado, se sentiu invadido, desrespeitada por uma mensagem no Zap. Não espera o processo formal de feedback, se foi a tua liderança, se foi alguma pessoa que trabalha contigo, no teu time. Faça logo isso. Sabe por quê? Se você não conserta, o problema se repete.
e às vezes cresce. Então, primeira coisa, feedback, mudança de rota. Vamos combinar isso? Feedback é mudança de rota, quando não vai bem. Só que, muitas das vezes, a gente não dá o feedback positivo, o feedback de reconhecimento. Então, o feedback é para corrigir uma rota, mas também para fortalecer o que está bom. Porque a pessoa tem que saber o que está bom para continuar. Muitas das vezes, seja a liderança, seja um colaborador, não tem noção se o que está sendo feito é bom. E aí muda. Olha que coisa louca. A pessoa investiu um tempo num projeto, numa iniciativa, numa atividade, fez de um jeito diferente, foi bom, mas se ela não sabe que foi bom, talvez ela mude o jeito de fazer aquilo e faça pior. Então, o feedback, eu estou trazendo vários elementos, está percebendo? Mas vamos internalizar aqui o seguinte: feedback é para crescimento, beleza? Pensa assim, feedback é para crescimento. Feedback não é para humilhar, não é para detonar ninguém, não é para ficar batendo palminhas de coisa que não está boa só para dizer que fez, não é isso. Inclusive, tem um feedback muito conhecido chamado feedback sanduíche. Engraçado que esse final de semana eu vi uma série muito interessante, não sei o nome aqui. Uma série, tem séries aí americanas que são, essa era até francesa, na Netflix. É de uma advogada. Ela tem tem toque. Se você botar, se quiser assistir essa série, vai na Netflix, coloca Advogada Toque, um negócio desse. A série é muito interessante. E lá, eles citaram o feedback sanduíche. Olha que interessante. O feedback sanduíche, ele tem um problema enorme, porque ele tem 3 etapas. Você elogia, aí você fala o que está ruim e depois elogia de novo. Esse é o feedback clássico. E lá, na série, um dos sócios lá do escritório de advocacia, que essa advogada, que era a atriz principal, trabalhava, ele fez o feedback sanduíche com ela e falou para ela fazer. Ela foi fazer, não deu certo, enfim. Então, o feedback sanduíche é um negócio antigo, é que geralmente não dá certo, porque a pessoa não sabe se o que tu está elogiando é verdadeiro ou se é só para cumprir tabela. Já percebeu aquele elogio vazio? Só para amenizar? Isso não funciona, porque a pessoa sabe. O feedback, isso não deixa o antigão. Então, a pessoa sabe, está elogiando, agora vai vir com a realidade, aí agora vai elogiar de novo. Então, fica um negócio muito artificial. Então, eu quero fortalecer aqui, inclusive, o que eu coloquei no livro Líder Smart. Feedback é uma das ferramentas mais importantes e obrigatórias para quem lidera. Tem que saber dar feedback, tem que saber ouvir feedback. E lá eu coloquei alguns elementos de um feedback que funciona. Eu vou trazer aqui alguns desses elementos, tá bom? Primeira coisa, o feedback tem que ser verdadeiro. Não adianta falar um negócio para ficar bonitinho. Não funciona. Não funciona. Imagina aquele pai, aquela mãe que vê que o filho errou e fica passando a mão na cabeça. Não, filhinho, tudo bem, neném. Vai dar ruim. A criança sabe quando ela fez coisa errada, quando ela fez coisa certa. A criança, seu filho, sua filha faz uma coisa, o básico do básico. Aí recebe palmas. Nossa, incrível. Ela sabe. Ou ela vai se iludir, que não precisa se esforçar mais, né? Tá tendo palmas numa coisa básica, no arroz com feijão, numa nota 7. Nota 7, nota 8, não tem que ter elogios, feedback assim, uau, é o básico. Então, um trabalho na empresa, se foi feito o básico, é o básico. Não tem que ter aquele feedback, uau, não, pô. Um feedback, uau, é quando o trabalho é uau. Então, tem que ser verdadeiro, não adianta querer dar feedback artificial. Então, o feedback sanduíche, ele caiu muito em desuso por isso, porque você percebe que é artificial. Você tem que pegar uma coisa boa, às vezes inventar uma coisa boa de uma situação ruim. Se a situação está ruim, seja claro. E aí vem um grande ponto.
quando a liderança ou qualquer um que vai dar o feedback deixa claro, com fatos e dados, grava essa, tem que ter fatos e dados. O feedback, você precisa sair da subjetividade. Sair daquela situação em que você acha, eu acho que você está, putz, vai dar ruim. Você tem que ser um negócio assim, que fique claro que você está no controle. Então, anota essa aí. Você vai dar o feedback, você tem que buscar antes fatos e dados. Tem que estar claro, para outra pessoa entender onde ela errou. Porque o feedback, ele tem que ser combinado. A pessoa que recebe tem que entender aonde ela precisa melhorar. Lembra? Feedback é para melhorar. Feedback não é para você deixar outra pessoa mal, é o contrário. O feedback bom é aquele que a outra pessoa, nossa, ainda bem que eu tenho essa liderança, ainda bem que eu tenho essa amizade que está me ajudando. É isso. A outra pessoa que recebe feedback, no final dessa conversa, ela tem que entender, nossa, ainda bem que eu tenho essa oportunidade de melhorar. É melhor melhorar agora do que a bomba explodir lá na frente. É sobre isso o feedback. Então, voltando aqui. Vai começar a sessão de feedback. Antes, você tem que ter um roteiro. É interessante que eu tenho reuniões periódicas com as minhas equipes e lideranças da Advisor Services e da Brasport. E a gente conversa claramente sobre isso. Vai ter uma conversa difícil, porque feedback geralmente é uma conversa difícil quando você precisa que a outra pessoa melhore a sua performance, corrija um comportamento inadequado. E eu gosto de treinar isso com as minhas equipes. Muitas das vezes eu pego alguma coisa que pode ser individual, quando não é algo muito pessoal, mas é um trabalho, uma performance, e eu trago para conversa. Ao orientar uma pessoa, eu estou orientando a equipe inteira. Então, o feedback pode ser em grupo quando ele tem esse objetivo de capacitar a sua equipe. Entende a diferença? Uma coisa é, o Joãozinho está errando continuamente uma coisa, um comportamento, e está insuportável. Você chama ele e conversa, no individual. Outra coisa é possível dar um feedback em grupo? É possível, você vai ganhar tempo. É quase que uma mentoria. Então, você pega uma situação específica de um resultado com fatos e dados e fala, pessoal, tivemos esse resultado aqui, ele tem os seus limites de performance, tem um jeito melhor de fazer. Vamos lá, vamos entender agora, e você dá a direção, dá o feedback em grupo. É possível, beleza? Eu mesmo faço isso com frequência, porque eu estou aproveitando uma situação para capacitar a equipe inteira. É possível, desde que você estabeleça limites até onde vai a parte pessoal e até onde vai a parte de performance, tudo bem? Uma coisa mais personalizada, individualizada, você faz o feedback individual. Por exemplo, feedback individual bom é aquele que você vai desenvolver aquela pessoa, naquilo que ela precisa. Aí, beleza. Importante fazer a sessão individual. Você vai trazer coisas muito particulares, beleza? Mas cuidado, porque pouco se fala sobre isso. Aproveitar reuniões da equipe, reuniões de melhoria contínua, né? Tem gente que chama de retrospectiva na agilidade, PDCA. Aproveita essas reuniões para dar um feedback coletivo sobre os resultados. Então, você está falando sobre o resultado da empresa, da equipe como um todo. Aí pode ser em grupo, desde que você não exponha situações individuais. Legal? Então, isso é importante. Também é verdade que para fazer isso, esse feedback mais coletivo, você precisa ter uma relação de confiança muito grande entre a sua equipe. As pessoas têm que se sentir com segurança psicológica, à vontade para ouvir essa sessão mais em grupo. Legal? Então, cuidado com isso. Estou dizendo essa situação muito específica, e aconteceu comigo na sexta-feira. Estava dando uma aula de MBA, uma turma especial para a equipe do Sebrae. E lá, pessoas muito preparadas, pessoas com muita bagagem. E surgiu esse assunto, né, da liderança, dessa questão
de feedback, das equipes poderem, por exemplo, sugerirem coisas, até onde ela sugere, até onde a liderança aceita. Então, dependendo do tipo de equipe, né? Tem equipe em que a liderança ela precisa ser um pouco mais autocrática. Tem que dar a diretriz e falar, quero desse jeito. Quando a equipe ainda está em formação, quando a equipe ainda está ainda não tem tanta maturidade, senioridade em alguns assuntos, então a liderança vai falar desse jeito, e é assim, e tudo bem. Em alguns momentos, a liderança pode ser mais democrática. Eu gosto mais desse estilo, da direção e deixa a equipe trabalhar da melhor maneira. Essa funciona bem. Mas em alguns momentos, você pode ser até uma liderança, o tema lá foi a liderança mais ausente. Se a equipe é tão qualificada, tem tanta senioridade, deixa a equipe trabalhar. Então, vai depender do contexto, percebe? Então, do mesmo jeito que eu falei lá, eu quero trazer aqui para você o seguinte: feedback não dá para usar uma fórmula engessada, como esse do sanduíche. Depende da outra pessoa, depende da maturidade da equipe, depende do nível de confiança que você tem entre as pessoas da equipe. Eu já liderei equipes diversas, algumas tinha gente na equipe muito sensível, entende? Você tinha que falar de um jeito, porque a pessoa já tudo se doía. Ufa, é cansativo demais, cá entre nós. Cansativo para a equipe, cansativo para a liderança, mas é o que é. Eu já trabalhei em equipes em que as pessoas têm tanta clareza que o feedback é para o bem delas, que elas ficam de boa. Algumas falavam, não, Muniz, pode levar esse meu exemplo para a reunião com a equipe, para que todo mundo aprenda. Olha que interessante. Olha o nível de maturidade. Então, o contexto importa. A situação importa também para o feedback. Então, vamos lá. Vou fazer uma sessão de feedback com alguém da minha equipe. Eu tenho que ter clareza qual é o objetivo desse feedback. Qual é o objetivo? De cara corrigir alguma situação ou aplaudir o que está dando certo. Se for para aplaudir o que está dando certo, você pode até fazer mais o feedback em grupo, para que sirva de exemplo positivo para os outros. Pode, mas também fazer o individual é legal, porque às vezes está muito bom, mas dá para melhorar. Esse negócio tem que ter mais cuidado, né? Porque se está muito bom, mas ainda pode melhorar, a outra pessoa pode achar assim, puxa, nunca está bom? Poxa, eu fiz o meu melhor e ainda assim está trazendo coisas para melhorar. Isso é um desafio. E aí é o equilíbrio, né? Porque se a liderança só aplaude o que está bom e não dá um desafio um pouquinho maior para melhorar, a pessoa pode se acomodar. Então, eu sempre fui daquelas pessoas que gostam de elogiar muito. Eu já recebi feedbacks que às vezes eu exagerava demais no feedback, quando a coisa era muito incrível. Mas eu não tenho problema com isso. Tem liderança que acha assim, se eu elogiar, a pessoa vai se acomodar. Aí tem o equilíbrio. Você elogia o que foi muito bom, e se tem oportunidade, você já fala, olha, você pode ir além. Então, tá de bom. Aí tem o feedback, aquele que dá frio na barriga, para quem dá e para quem recebe, que é o feedback de melhoria. Aí você pode ter ouvido falar crítica construtiva, pode ouvir falar só criticar, né? Mas se o feedback é para melhorar, vai acontecer um momento em que a pessoa, a equipe, precisa ouvir o que precisa ser melhorado. Então, você se prepara com fatos e dados. Você estabelece o objetivo daquela melhoria. Por que precisamos melhorar? Por que precisamos fazer diferente? E aí, deixa eu dar um exemplo concreto aqui. Hoje é terça. As datas passam tão rápido, né? Semana passada, tivemos uma reunião com a nossa equipe e aquelas reuniões construtivas para crescimento. E aí surgiu lá uma situação, foi da editora Brasport, esse caso aqui, em que um autor, ele estava pedindo coisas além do que a gente havia combinado.
pedindo coisas além do nosso controle, pedindo coisas que a gente não conseguiria atender naquele momento. Tá bom. Aí, nós poderíamos dar um feedback para o autor. Olha, o que você está pedindo, infelizmente, a gente não consegue te atender por isso e isso. Podemos. E aí foi feito isso. Só que eu desafiei minha equipe lá. Falei, tá bom. Da próxima vez, será que a gente não pode fazer diferente? Antes do autor ou da autora pedir uma coisa que a gente sabe que não está no nosso controle, nós deixarmos claro para esse autor, previamente, para ele já saber, alinhar as expectativas. Então, esse é o ponto que eu quero falar de feedback. O feedback é sempre pensando assim, como está hoje e o que podemos fazer para melhorar. Isso é feedback. Então, o feedback em grupo, ele ajuda muito nisso, porque você está treinando a equipe com uma situação particular para que todos melhorem daqui para frente. Beleza. Agora, vamos pegar aqui feedback individual. Vamos imaginar, tem uma pessoa da sua equipe que tem algum problema específico. Não entrega na data combinada, não responde mensagem, não é proativa nas coisas, sempre tem que ser cobrada, alguma coisa específica. Feedback bom qual que é? Tem que pensar o seguinte, qual o objetivo que nós queremos? Primeiro, não é envergonhar essa pessoa, não. Nós queremos que ela trabalhe melhor. Pronto, a liderança tem que trazer com isso. Então, primeira coisa, esta pessoa tem que reconhecer, primeiro, que ela está tendo esse comportamento. Ela tem que reconhecer. Como é que ela reconhece? Fatos e dados. Você tem que trazer. Olha, nas últimas 3 entregas, no dia tal, tal e tal, você atrasou 3 dias. Traz fatos e dados. Tá bom, então ela tem que reconhecer que o comportamento está inaceitável. Beleza. O segundo ponto é ouvir dela quais as dificuldades para ela cumprir esse objetivo. Então, você vai, fatos e dados, você estabelece que aquilo é inaceitável e você se coloca como líder à disposição para ajudar naquilo que ela está precisando. E aí você fecha dizendo o quão é importante para o resultado da empresa, o resultado da equipe e até para a reputação dessa pessoa, que ela entregue no prazo. E se acontecer algum imprevisto, que ela antecipe. Tá bom, estabeleceu. Aí você tem que dar tempo da outra pessoa colocar os pontos dela, deixar ela falar. Então, mesmo quem está dando feedback, tem que dar a oportunidade da outra pessoa falar. A outra pessoa vai reconhecer, mas se ela não reconhecer, o que tu faz? Pode ser que ela, não concordo. Então, não adianta estabelecer o plano de ação sem antes a outra pessoa não reconhecer. E aí, deixa eu dar uma dica quente aqui. Não é a pessoa falar, tá. Ela tem que genuinamente reconhecer que aquele comportamento não está bom, que aquele resultado não foi bom, ela tem que reconhecer. Porque a gente só muda alguma coisa quando a gente quer mudar. Então, ela tem que entender que aquele tipo de comportamento está prejudicando ela mesma e a equipe, e a empresa, e o cliente. Tem que estar claro na cabeça dessa pessoa. Muito bem. Aí, se ela não reconhecer, não adianta seguir. Você tem que explicar, repetir até ela entender. Pode ser que você, como líder, tenha errado, acontece. Talvez não seja aquilo que você trouxe, você pegou lá fatos e dados incoerentes, inconsistentes, ok, reconheça. Né? Peça desculpas, então me desculpa, ok. Mas o preparo é importante para que isso não aconteça, beleza? Se acontecer, você reconhece. Agora, se a pessoa está muito resistente e não aceita feedback, aí é uma outra situação, tudo bem? Mas a liderança tem que ter coragem. Não, deixa eu dar um exemplo aqui.
Às vezes a outra pessoa, é cansativo isso. A outra pessoa, em vez de reconhecer logo, tá na cara, ela fica dando voltas, e traz desculpinha. Meu Deus. Aí, o que você faz como líder? Você tem que deixar claro que a pessoa não tem desculpa por uma coisa que está nítida, percebe? Eu já vivenciei situações em que você tem pessoas na equipe que a pessoa é tão boa em dar desculpa, é tão boa, a energia que ela gasta para dar desculpa é tão maior do que ela consertar um erro. Nossa, isso é horrível. Aí você tem que dar esse feedback. Olha que interessante. É um feedback do feedback. Você chamou a pessoa para falar uma situação específica. Aí ela vem com um montão de desculpa para colocar para você que aquilo que ela errou não foi um erro. Aí você tem uma oportunidade de ouro, sabe qual é? Você vai dar o feedback para ela, o quanto esse comportamento dela ficar dando desculpa é muito pior do que reconhecer o erro. Você tem uma baita oportunidade aqui. Uma baita oportunidade. Se ela fizer isso, entende? Porque você vai aproveitar o momento e dar o feedback do feedback. Você percebeu que uma liderança para dar um feedback tem que ter preparo? Percebeu, né? Cada vez mais vai perder relevância aquela liderança que lidera pelo crachá, lidera pelo cargo, vai acabar. Porque no passado, e aí muitas empresas ainda, infelizmente, a empresa dá o crachá e a pessoa acha, não, eu sou líder, eu que mando. Não, tem que se preparar. Dar feedback é uma delas. Fácil não é, mas tem que ter coragem para fazer isso. Beleza, então, depois desse trabalho aí, se a pessoa é resistente, se a pessoa fica dando desculpinha, você vai chegar na parada. Estou partindo do princípio que a pessoa realmente está fazendo coisa errada, beleza? Aí vocês vão pactuar as ações que essa pessoa vai fazer para melhorar. Por exemplo, se ela fica dando desculpinha, você combina, olha, quando você vier com desculpinha, pense bem. Tenha fatos e dados. Aí você inverte o jogo. Tenha fatos e dados. Não vem dar uma desculpa da tua cabeça. Coloque claramente. Porque se tu tiver certo, beleza. Sempre falo para as minhas equipes isso. Eu quero sempre o melhor para todos. Para a equipe, para a empresa e para o cliente. Se eu trago uma ideia e alguém tem uma ideia melhor do que a minha, opa, eu vou adorar. Vou adorar. Melhora a minha ideia, pô. Traz uma ideia diferente, vou adorar. Agora, venha com fundamento. A gente está na era aí, infelizmente, muitas pessoas ficam só na superficialidade, né? Assiste uma coisinha e já toma com verdade absoluta. Tem que ter pensamento crítico. Então, se tu recebe um feedback, reflete se aquilo não tem algum fundo de verdade, pô. E agora eu vou falar sobre isso. Então, depois do feedback dado, combinado, pactuado, plano de ação para acompanhar. Aí você vai ter lá o processo de acompanhamento da melhoria da pessoa. E para receber feedback? E aí? Qual a diferença? Eu estou chegando aqui na reta final. Se quem tiver ao vivo aí, tiver alguma pergunta, aproveita, tá bom? E no finalzinho aqui, eu vou dar um tempo para as perguntas. Mas olha que interessante. Qual é o jeito certo de receber feedback? Porque eu falei em alguns momentos aqui, mas de quem dá o feedback. Se tem um pouco de quem recebe, mas quem dá. E para receber, vamos pensar juntos aqui? Primeira coisa, aplicar todas as técnicas que eu falei no último episódio de escuta ativa. Tu vai receber um feedback, você coloca na tua cabeça o seguinte, isso aqui é para o meu bem. Parte desse princípio. O que vai ser falado aqui é para o meu crescimento. Eu vou estar receptivo. Pronto, começa assim. Não começa na defensiva. Começa recebendo. Peraí, isso é para eu melhorar? Beleza, deixa eu ouvir. De preferência, tem um caderninho. Anota os pontos. Lembra dos fatos e dados? Você tem que partir da premissa que quem está te dando feedback é para você melhorar. Então, a pessoa fala, olha,
eu avaliei nas últimas semanas, nas últimas entregas, que você pode melhorar nisso, nisso, nisso. A pessoa vai te dar fatos e dados, anota isso. Porque pode ter sido o seu ponto cego, você pode não ter percebido isso. Nota essa parada. Tá bom, então enquanto você está anotando, refletindo, você está 100% do tempo ouvindo. Porque o grande problema é quando a gente ouve já pensando em responder. Isso eu falei bastante sobre escuta ativa. Mas então, ao receber o feedback, parta sempre dessa premissa. É para eu melhorar. É para o melhor da empresa. É para o melhor da equipe. Pronto, começa pensando assim. Tá. Aí você vai anotando. Se você não concordar com alguma coisa do que está sendo dito, que pode ser que a outra pessoa que está dando feedback não se preparou bem, ela não entendeu bem, ela não tem informação toda, pode ser. Em vez de você apontar o dedo e falar que a pessoa está errada, o que você faz? Você faz perguntas. Você pergunta. O João está te dando feedback. Você fala, João, naquele dia que você citou agora, eu estou na dúvida. Esse projeto, eu entreguei no prazo, sim. Entendeu? Aí você está afirmando, né? Eu falei, primeiro vai fazer perguntas, né? Quer ver uma coisa boa, antes de você falar que entregou? Se você tiver certeza, você fala, fulano, é aquele projeto tal, tal? Deixa ele falar. Ah, sim. Pela sua informação, então, eu entreguei no dia 20, né? E era para ter entregue no dia 10? Deixa ele falar, você está só perguntando. Colete informações para você ter certeza que você vai falar. Então, ele está dizendo o seguinte, no último projeto, que era para entregar no dia 10, você entregou no dia 20. Você aí tem uma memória boa, você lembrou que entregou no dia 10 e não foi dia 20. Aí você, opa, peraí, tem coisa estranha. Mas não fala logo. Você está recebendo feedback. Deixa a outra pessoa falar até o final. Quando ela terminar, aí você vem, você não anotou? Você vem. Então, só para recapitular aqui. Eu acabei antecipando para você falar o que você sabia, mas, vamos lá. Primeiro você pergunta. Deixa a pessoa falar, anota. Só anota. Anotando. Porque você pode esquecer. Então, anota. Vai participar de uma sessão de feedback? Pega um caderno e anota. Por que eu falo caderno? Melhor, quando a gente escreve, a gente trabalha mais a cabeça, você raciocina melhor, você está mais alerta na situação. Se você digita, duas coisas podem acontecer. É muito mecânico e a outra pessoa pode achar que você não está prestando atenção. Imagina, você está lá no feedback e está com o celular anotando. A pessoa pode achar que você está no WhatsApp. Entendeu? Falando com outra pessoa. Então, você tem que estar 100% presente. Lembra lá? Parar. Técnica PEP, que eu falei no último episódio. Parar, escutar e perguntar. Você vai aplicar aqui, quando você receber o feedback. Muito bem. Então, você vai parar, preste atenção, você vai escutar e vai perguntar. Então, você vai falar. É aquele projeto XY? Tá, você anota. Se você já tiver certeza, você já pode falar. Olha, eu acredito que tem algum ruído de comunicação, porque esse projeto eu entreguei no dia 10. Aí a outra pessoa pode ficar, não, olha, eu tenho aqui as informações, eu posso te passar. Se você não tiver certeza, você anota e confirma. Eu estou dando aqui um exemplo muito simples de feedback. Pode ser muito pior do que isso, né? Pode ser uma questão de comportamento. Aí você tem que ter mais cuidado ainda, tendo as evidências. Você que dá e você que recebe. Então, eu acredito fortemente que se você aplicar esses conhecimentos, essas orientações que eu te passei hoje, tenha certeza, você vai dar um feedback melhor e você vai receber melhor feedback. Porque a gente tem que partir do princípio aqui que quando o feedback tem esse objetivo de melhorar, não tem porquê não praticá-lo. Não tem porquê. Porque se a gente não faz o auto-feedback, não recebe feedback e não dá, as coisas continuam como estão. E continuar como está, por incrível que pareça, sendo bom, o que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Quer ver um exemplo para a gente ir para a pergunta?
O seu corpo te dá feedback todo dia. Todo dia. Teu corpo te dá feedback. Por exemplo, ontem eu quase comi chocolate, eu quase que tentação. Uma barrona grandona, que minha esposa comprou. Uma delícia. E eu tenho problemas com chocolate, eu como pra caramba. Se eu começar, eu não paro. Pois, ontem eu não comi. E eu consegui me segurar, tá bom? Se eu tivesse comido ontem, hoje eu acordaria com dor de cabeça. Porque eu nem comia um pedacinho, entende? Eu comia um pedação. Eu ia acordar hoje com feedback. O feedback é dor de cabeça. A dor de cabeça hoje é o feedback do meu corpo dizendo para mim que ontem eu não me alimentei bem. Esse é feedback. Aquela pessoa que à noite, no jantar, abusa, come demais, come doce, come salgado, bebe alguma coisa alcoólica, bebe café à noite. Muito provavelmente a ciência mostra que a noite não vai ser boa, entende? Que você fez tudo errado. Gabaritou lá, né? Café, álcool, doce, comeu muito, comeu e foi dormir tarde. Hoje não vai acordar bem. Esse é o feedback do corpo. Aí tem gente que se acostuma, entende? O negócio do feedback, o cuidado desse. Você se acostuma. É assim mesmo, eu acordo cansado. Não, é normal. Durante o sono, nas fases do sono lá, REM, não REM, sono profundo, sono leve, nas fases do sono, o nosso corpo recupera. Você pode ter tido um dia estressante. O sono REM, ele recupera o lado emocional, o lado cerebral. O sono profundo, ele recupera a parte física. Então, 7, 8 horas de sono por noite, você acorda de manhã novo. Essa é a ideia. Então, o teu corpo te dá feedback. Se você acorda cansado, ele está te dando feedback. Alguma coisa não está boa. Estou dizendo isso porque eu estou estudando esse assunto, né? Ó, por que dormimos? Esse livro só fala disso, de sono. Eu estou trabalhando para dormir melhor, para acordar mais ativo, com mais energia, com mais ideias. Lembra que eu falo aqui? A gente não trabalha mais com a mão de obra, a gente trabalha com a inteligência. Então, se o cérebro não funciona bem, eu não consigo trabalhar bem. Se o corpo não está bem, eu não consigo trabalhar bem. Então, estou estudando agora sobre sono. O corpo vai te dar o feedback. Você está ouvindo? Então, é importante isso. O trabalho, a família. Tem pessoas que não têm ainda a tua experiência, o seu conhecimento. Então, você pode dar o feedback, desde que a pessoa entenda que é para o melhor dela. Então, não sai dando feedback... Não sai dando feedback não solicitado. A não ser, e aí eu vou fechar aqui para ir para as perguntas, a não ser que seja alguém que você quer tão bem, a não ser que seja alguém que dependa de você, seu filho, e você tem que dar um feedback não solicitado, beleza? Por exemplo, a minha filha. Eu estou proibindo os dois de dormir com o celular. A partir de 9, 9h30, é o toque de recolher. Eu recolho o celular. Aí a minha filha quis dar uma desperta essa noite. Ela dormiu com um joguinho lá. Eu não sabia que ela estava com um joguinho. Aí eu acordei ela de manhã hoje com um joguinho na cama. Ah, neném. Já recebeu um feedback cedo. Vai ter consequência. Então, nesse caso, né? Eu tenho... Falar um negócio aqui, não fala. Tá, deixa. É muito particular. Mas eu quero falar o seguinte. Quando você é pai, é mãe, é líder, você vai dar o feedback não solicitado. É sua obrigação. É sua obrigação. Beleza? Agora, numa empresa, se você não é líder, você quer ajudar o outro, peça permissão. Muito bem, vamos ver se nós temos perguntas aqui para a gente finalizar a live de hoje. O Naldo colocou assim, tem diferença na forma de dar feedback em ambientes presenciais e remotos? Excelente, Naldo. Existe diferença sim. E é super importante isso, né, Naldo? O ideal mesmo, se o feedback, o assunto é mais complexo, a pessoa é mais frágil, a pessoa é mais emotiva, o ideal é que fosse presencial. Eu vou explicar o porquê. No presencial,
Você sente a respiração do outro. Você percebe se a pessoa está suando. Você percebe se a pessoa está bufando. No remoto, a pessoa coloca no mudo. Ó, vou colocar no mudo aqui, ó. Respirando, fazendo barulho, e a pessoa não está ouvindo. Então, tem gente que fala assim, ó, não concorda, né? Então você não está ouvindo. No presencial, você está 100%. Está vendo que a pessoa está suando, alguma coisa está incomodando ela. Eu já dei, Naldo, feedback para pessoas, como se fosse hoje eu lembro. A pessoa era difícil de receber feedback, e eu não tenho a experiência que eu tenho hoje. Eu era uma liderança júnior. Nossa, inclusive, eu evitava o máximo conversar com essa pessoa, dar feedback para ela, evitava o máximo. Era uma pessoa difícil de relacionamento. E ele bufava, cara, bufava, parecia que ele ia me bater. E ele era maior que eu, fortão. Cara, todo mundo tinha medo dessa pessoa. Só que eu era o líder dele, ele era líder de líder, né? Eu era o gerente e ele era o supervisor. Nossa, eu tinha que dar feedback para ele, porque a equipe reclamava dele pra caramba comigo. Cara, ele bufava. Na época não tinha trabalho remoto, né? Ele se segurava, cara. O que eu percebi, a vontade era me dar um soco na cara, entendeu? Mas ele se segurava, porque eu trazia fatos e dados, né, com muito cuidado. Se fosse no remoto, ele colocava no mudo. Se o assunto é muito importante, se a pessoa é muito difícil, talvez o presencial seja melhor, tá bom? Mas o online, sempre assim, olho no olho, câmera aberta, de preferência som aberto, né? Mas isso aí, poucas pessoas vão ter essa perspicácia, né, de que o mudo atrapalha, né? Então, se puder ser presencial é bom, mas nem sempre dá, então dá para fazer também online. Rafael Chaves, grande Rafa. Na sua visão, qual a relação entre a maturidade da cultura de feedback de uma empresa e sua capacidade de inovar e se adaptar às mudanças de mercado? Excelente, Rafael, isso aqui, cara, que tu colocou é fundamental. Uma cultura de aprendizado, uma cultura inovadora, depende de uma cultura de feedback. Vamos pegar aqui um exemplo concreto. Imagina numa reunião em que o diretor, a diretora, a liderança está dando uma direção para a empresa. Se essa empresa, essa direção dessa empresa não está boa, está ruim, se existe uma cultura de feedback, claro, alguém pode levantar a mão e falar, olha, eu entendi aqui, mas eu tenho dúvida disso. Será que a gente não pode fazer diferente do que está sendo apresentado? A pessoa, para falar isso, ela tem que confiar que essa empresa tem uma cultura que aceita feedback. Então, uma empresa, para ser verdadeiramente inovadora, as lideranças, principalmente, tem que ter uma receptividade ao feedback. E é difícil demais. Fácil não é. Porque, no passado, a liderança deveria ser considerada aquela liderança que tem todas as respostas. Porque tu recebia um cargo e um script, né? Ó, se acontecer isso, faz isso. Se acontecer, faz isso. Era fácil. Mundo previsível, mundo mais fácil de lidar. Hoje, a gente vive num mundo imprevisível, complexo, em que as respostas a gente constrói ao longo, né? Então, a pergunta do Rafael é muito importante, né? A questão dele aqui é muito importante, porque se a gente trabalha a nossa cabeça individual para ser aberto ao feedback, a gente constrói uma cultura em que mais pessoas vão ter essa receptividade, vão ter mais humildade intelectual. Esse é o ponto também. Às vezes a pessoa quer gastar uma energia enorme justificando o erro, quando na verdade falar, realmente, errei nisso aqui, quero melhorar. Pronto. Cá entre nós aqui. Se tem uma coisa que me deixa irritado, quando a pessoa errou, tá claro que ela errou, mas ela quer justificar o erro. Cara, é uma perda de tempo. E aí nessas horas, neném, nessas horas, não vai me enrolar não.
melhor aceitar logo, aceita logo. Pronto, né? Então, Rafael, uma cultura inovadora é aquela em que você dá uma ideia, mas se tem uma ideia melhor, tu aceita. Você dá uma ideia que alguém fala que tem uma inconsistência, aceita. Aí sim, torna-se inovadora, porque inovação, a gente não acerta de primeira. Na agilidade, a gente fala do MVP, mínimo produto viável. Você tenta 10 para um dar certo, muitas das vezes. Você tem 1000 startups para uma dar certo. Isso é cultura de inovação. Eu erro para acertar uma. Então, como é que eu acerto mais do que erro? Aprendendo com os meus erros. E aí o feedback me dá essa visão. Renata Nigre está aqui com a gente. Bem-vinda, Renata. Show de bola. Renata fala assim, ó. A escuta ativa exige várias competências ao mesmo tempo. Atenção sustentada, memória de trabalho, controle do impulso de responder. Ó, isso é importante. Controle do impulso. Eu falo sempre, Renata, assim. Pessoa sábia não é aquela que fala o que pensa, é aquela que pensa no que fala. Então, essa questão, né, de controlar o impulso de responder. Regulação emocional, empatia e formulação de boas perguntas. Todas ficam mais frases quando estamos privados de sono. Isso aí. A pessoa está sem sono, atrapalha muito, né? Renata complementa, né? Feedback difícil pelo remoto exige ainda mais escutativa, é verdade, né? Pelo remoto é mais difícil ainda. Falou que adorou ouvir, parabéns pela live, vou precisar sair daqui. Valeu, Renata, bom te ver aqui. Pessoal, então, recapitulando aqui, feedback, conectando o que o Rafael falou, é pré-requisito para a cultura de inovação. Bom, e saber ouvir, saber dar o feedback é o que muda o jogo. Porque se a gente não sabe ouvir feedback, primeiro, o auto-feedback, se eu não reconheço onde eu posso melhorar, se eu não ouço dos outros onde eu posso melhorar, e se eu não sei ajudar os outros a melhorar, as coisas vão ficar estabilizadas e coisas estáveis hoje tendem a cair. Falando aqui de saúde, né, eu falei de sono, eu já falei aqui de atividade física, de alimentação. A ciência fala o seguinte, nós temos, quando nascemos, um pico só de crescimento até os 30 anos. Pá! Até os 30 é só alegria. É só crescimento. Chegou aos 30, começa a cair. Quando eu falo cair, o quê? A energia. Cai tudo. Literalmente, entende? A saúde vai caindo. Aos 30 é o pico máximo. Então, imagina, 30 é novo, né? Se essa pessoa não se cuida com 30, ela começa a cair um pouquinho. Cai um pouquinho. 40 começa a cair mais. 50 começa a cair mais. 60 começa a cair mais. Como é que a gente melhora? Com feedback. Eu tenho que perceber meu corpo. Peraí, eu não estou dormindo bem. Aí eu começo, a curva, em vez de cair, começa a estabilizar. Ou até cresce. Eu estou melhor agora, com mais energia, com mais ideias, do que quando eu tinha 30 anos. Vai vendo. Então, o feedback é crescimento. Feedback é para melhorar. Você, com seu auto-feedback, ouvindo o feedback dos outros e dando feedback. Se você é pai, se é mãe, obrigado a dar feedback. Se você é líder, obrigado a feedback. Se você trabalha num time protagonista, obrigado a dar feedback, porque você quer que os outros cresçam. Então, feedback é isso. A pior coisa que tem é você ver uma pessoa que está indo pro buraco e você não faz nada. Infelizmente, acontece nas empresas isso. Você está vendo que a pessoa está fazendo tudo errado, nossa, mas ela não é receptiva ao feedback, você acaba não dando mais, né? Então, cuidado com isso. Seja receptivo ao feedback e aprenda com ele. O mais importante não é só ouvir, né? É você se transformar e aí você melhorar para o próximo. Pensa nisso e a gente volta na quinta-feira na série Livros na Carreira. A gente vai trazer aqui autor da Brasport para debater um tema fundamental para a sua carreira. Lembrando, né, que essa live aqui, ela é apoiada pela Universidade de Anhanguera, o maior grupo educacional do Brasil, em que eu coordeno lá o MBA Agilidade para Negócios, e também essa série é apoiada pela Advise OT Services. Se você na sua empresa precisa melhorar processos, aplicando agilidade, DevOps e qualidade de software, pode contar com o nosso time. A gente está querendo sempre contribuir no mercado aí, com a nossa experiência e com a nossa equipe aí, que é referência no mercado.
E também, claro, Digital Edu, uma referência aí em compartilhamento de conhecimento nas áreas de tecnologia, gestão e liderança. Então, se você está assistindo pela Digital Edu, ou se você quer receber o diploma, entra lá na plataforma Digital Edu, você tem lá o procedimento para receber o certificado de hoje. Então, a gente se encontra aí na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.